Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé mais um instante. Quero te convidar a fechar os seus olhos nessa hora, que nós possamos continuar nessa presença tão maravilhosa que está neste lugar, saber que Deus está cuidando de cada detalhe de nossas vidas, que cada um de nós que está aqui, eu creio que não veio nem por força, nem por violência, mas veio por amor, porque ama estar na casa do Pai, na sua presença. Senhor Deus, nós te louvamos porque podemos estar na sua casa. Nós bendizemos o teu nome nessa hora e pedimos, papai, de todo o nosso coração, que o Senhor possa estar nos tornando ainda mais sensíveis para te ouvir, para te sentir, para sair daqui realmente completo pela sua presença e pela sua palavra. Cremos que desde o iniciar do culto o Senhor já tem falado e sabemos que o Senhor continuará a falar a cada coração, Jesus. Nós pedimos que nessa hora o Senhor venha nos tocar, o Senhor venha nos quebrantar e possamos sair daqui realmente cheios, ungidos e transformados pela sua palavra. Jesus, desde já nós pedimos que se há algum enfermo neste lugar, nós pedimos, Pai, que a tua cura venha sobre todos. Nós pedimos, Pai, sobre aqueles que não puderam estar neste lugar, que venham ser tocados e ungidos pela sua presença. Nós pedimos, Pai, que a tua palavra não fique apenas aqui, mas que a tua presença também não fique apenas aqui, Jesus, mas vá até as nossas casas, nossos trabalhos, nossas escolas, e que possamos ser uma referência da tua palavra, que possamos ser a luz, Pai, para esse mundo, que o Senhor venha nos ungir nessa noite, e que o Senhor venha falar com cada um de nós que está aqui neste lugar, porque o nós mais precisamos é ser tocados e a ser cheios pelo teu Espírito Santo. E nós colocamos este momento da tua palavra em tuas mãos e pedimos que o Senhor venha falar com cada um de nós, Pai. Essa é a minha oração e nós te pedimos e te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo. Segunda Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 7. Segunda Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7. Todos acharam? Amém? Nos diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Outra versão vai dizer: pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Você pode estar se assentando? E eu coloquei como tema o poder de Jesus que tira todo o medo. O poder de Jesus que tira todo o medo. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Sobre o medo. Compartilhar o que Deus colocou em meu coração nesses últimos dias sobre esse tema. O poder de Jesus que tira todo o medo. Nessa tarde, enquanto eu me preparava um pouco mais, eu consegui sair mais cedo da empresa hoje e comecei a me lembrar de tudo aquilo que Deus fez por mim lá no encontro. Eu queria começar com isso, testemunhando para os irmãos o que Deus fez na minha vida lá no encontro, sobre tirar todo o medo. Na realidade, eu estou com esse tema desde a última vez que eu ministrei aqui no culto, no mês passado. Eu queria falar sobre medo, mas não tinha conseguido escrever, e na hora acabei pegando outra ministração. Eu queria dizer para os irmãos que medo todos nós sentimos, e não é fácil. Nós temos medo de várias coisas, mas eu tenho muitas coisas que me bloqueavam por causa desse medo. E a primeira delas, que eu não queria ir no encontro.
relutei até o final. Falei na última semana para o pastor, quer pôr outro no meu lugar? Porque são coisas que precisam ser rompidas em nossas vidas e muitas das vezes nós travamos. Amados, e naquele lugar, em todas aquelas ministrações, desde a sexta-feira à noite, Deus começou a trabalhar em meu coração. O irmão Neves falou para mim, leve lenço, você vai chorar. Falei, mas eu não choro. Eu não choro. Falei, não vou levar, né? Falei, tá falando só para me agradar, para mim poder ir no encontro. Mas na sexta-feira à noite teve a primeira ministração. E a gente vai lá, escuta o culto, daqui a pouco, agora é a hora do silêncio. É só você e Deus. E a gente ficava na hora do café com o irmão Cláudio. Que horas que é? Parece que a hora não passava. E começou sendo tratado isso dentro de mim. E eu com aquele medo, com aquele receio. O que vai ser agora? O que será que vai vir agora? Qual ministração que vai ser? E na última ministração, eu entendi que tudo aquilo que me travava foi ficado naquele lugar. Tudo aquilo que me travava, que me dava medo. Esses dias nós conversávamos com o pastor Hermes, e eu compartilhei com ele coisas que, como ele está me discipulando, coisas que me travavam, que me deixam com medo, que precisam ser vencidas. E quando eu estava preparando a pregação do mês passado, eu coloquei a graça transformadora de Jesus que tira todo o medo. Eu tinha um tema, mas eu não sabia o que falar. E durante todo esse mês eu comecei a meditar, o que eu vou falar? Né? E passei nas últimas 2 semanas, amados, foram bem difíceis para mim. Hoje um dos meus filhos não pode estar aqui porque está com muita febre. Semana passada o Benjamin ficou ruim, deu de novo a crise de asma nele. E eu me entristeço porque eu sempre falo para minha esposa, onde eu for levar a palavra, eu quero que você esteja junto, os meus filhos. E não ver eles aqui não é fácil. Mas eu creio que isso não pode me travar, isso não pode me limitar de alcançar aquilo que Deus tem para mim. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos. O poder de Jesus que tira todo medo. E no final eu quero terminar esse pequeno testemunho que eu comecei. Mas agora, para nós entrarmos na palavra, eu quero ler de volta o versículo que diz assim: porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós vemos aqui no versículo 7, o apóstolo Paulo, ele relembra do seu filho na fé, que é Timóteo. E é sobre isso, nessa noite, que eu quero compartilhar, que Deus quer nos ensinar a vencer todo medo. E o que é medo? Segundo a psicologia, o medo é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, temor, ansiedade irracional ou fundamentada, um receio. Por exemplo, se você falar para uma criança, hoje tem que tomar injeção, ela já... Ou talvez você tenha um medo de barata, de aranha. Talvez se eu falar para você assim, pula desse prédio lá embaixo, você vai ficar com medo. Não, eu não vou. É um receio. Mas por que então o medo é tão ruim? E eu coloquei aqui 3 pontos. Porque ele nos limita, ele nos trava e nos distancia das promessas. Por que ele nos limita? Porque ele diz para mim aquilo que eu não sou. Na empresa que eu trabalho, eu tinha muita dificuldade de falar com os funcionários. Eu chegava para falar algo, não, eu faço. Deixa que eu faço.
elas nos travam em todos os sentidos, dos dois lados, tanto espiritual como na nossa vida aqui na terra. Como eu falava na empresa, eu tinha muita dificuldade de conversar com o meu sócio, de esclarecer coisas que me travavam. E sobre nos distanciar das promessas. Toda promessa, ela tem um tempo. Se você parar, você não estará no lugar da promessa. Talvez você tenha vontade de começar uma faculdade. Você sabe que em 4 anos você pode estar formado. Nós temos uma promessa. Mas se na metade do caminho eu fechar a minha faculdade, isso nos distancia. Porque daqui 4 anos vai ter a formatura e você não vai estar formado, né? E eu comecei a me lembrar nessa tarde que faz mais ou menos uns 8 anos que eu estou querendo aprender violão, a tocar violão, eu não consigo. Mas sabe por quê? Que toda vez que eu começo ali a tocar, eu olho, mas não está saindo direito, eu não vou conseguir mesmo. E eu paro. Será que se eu tivesse esse instinto, eu não poderia estar tocando hoje? Né? É um medo que vai nos travando, nos limita e nos distancia das promessas. Talvez você tenha um sonho de abrir uma empresa. Mas não vai dar certo. Você já começa a pôr limitações sobre isso. Começa a se travar. Talvez você tenha uma promessa. E todo o começo é difícil. Eu vejo pela empresa que eu trabalho ali na Esquadria Zaba. Trabalhava com meu sogro. Era tranquilo. Estava sossegado. E quando cai a ficha que a empresa fechou, você precisa começar tudo de novo. Já falei isso, eu só sabia trabalhar de garçom, só sabia cortar carne. Não que isso não é uma profissão, amados, eu louvo a Deus pelas profissões que eu tenho. Mas eu nunca tive uma empresa, começar o meu próprio negócio. Por isso que eu falei desde o começo que muitas coisas que me limitavam, me travavam e me distanciaram das promessas. Só que eu aprendi nesses últimos 30 dias que o poder de Jesus pode tirar todo o medo. Talvez você pode estar pensando, mas eu busco a Deus, né? Eu clamo ao Senhor, eu oro, e eu não tenho medo. Amém. Mas nós vamos ver na Bíblia pessoas que eram tementes a Deus, que buscavam a sua face todos os dias, que também tiveram medo. Eu coloquei assim: nenhum de nós está isento de sentir medo, mesmo nós sendo fiéis ao Senhor e buscando a sua presença. Podemos passar por situações que sentiremos medo. Porém, Deus, que é bom, nos blindou com o Espírito Santo, que nos impede de sermos abalados pelo medo. E o versículo dessa noite: porquanto Deus não nos concedeu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Por isso nós devemos vigiar e não deixar o medo nos dominar. Se nós voltarmos aqui para Timóteo, Paulo está escrevendo essa carta para ele. Timóteo era um jovem na fé. Estava pastoreando uma igreja em Éfeso. E Paulo escreve cartas para ele. Veja a responsabilidade que Timóteo tinha de cuidar de uma igreja.
Se você puder voltar comigo no versículo 3 de Timóteo, nós vamos ver ali: como sou grato a Deus por você, oro todos os dias por você, e muitas vezes durante as longas noites suplico ao meu Deus por você. Ele é o Deus de meus antepassados e o meu único propósito é servi-lo com a consciência limpa. Como estou ansioso para vê-lo de novo, como eu ficaria feliz com isso, pois me recordo das suas lágrimas quando nos separamos. Lembro-me da sua fé não fingida, tal como ocorreu com a sua mãe Eunice e a sua avó Loide, e estou certo de que esta mesma fé continua em você. Versículo 6: assim sendo, quero lembrá-lo de conservar vivo a chama do dom de Deus que você recebeu quando coloquei minhas mãos sobre a sua cabeça. Pois o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo começa a relembrar a Timóteo que ele tinha um exemplo, que tinha a sua mãe, a sua avó. Nós vemos aqui que Paulo e Timóteo estavam afastados. Não tinha o WhatsApp naquela época, chamada de vídeo, né? Era tudo por cartas. E Paulo era o discipulador de Timóteo. E Paulo lembra ele, mesmo ele sendo novo, mesmo ele tendo as responsabilidades, fala para ele não ter medo. Fala para ele continuar confiando. Porque ele tem um exemplo, a sua mãe, a sua avó, assim como ele tem Paulo. Amados, nós temos uma igreja que prega todos os cultos a palavra. Eu creio que cada um de nós tem o amor pelo seu próximo, gosta do seu irmão. Só que muitas vezes nós temos medo de sair do nosso lugar e ir até o outro lado da igreja, dar um abraço naquele irmão. Esses tempos eu estava ali naquele canto e queimava muito no meu coração de ir para outro lugar e abraçar certa pessoa. E eu comecei a me lembrar nesses dias que isso era um medo. Eu oro tanto para Deus tirar a minha timidez. Os irmãos mais antigos da igreja lembram, primeira vez que eu preguei aqui, 5 minutos eu tinha lido a palavra, orado e descido. Amém? Amém. Mas, quanto mais nós buscamos ao Senhor, Deus vai nos capacitando, vai nos ungindo. Mas eu não digo que hoje eu sou uau. E nesses últimos dias eu quis me entristecer. Eu olhei lá no YouTube as ministrações da igreja, todos que pregam 50 minutos, 1 hora. Olhei a minha, 20 minutos. Né? Mas se eu começar a olhar para isso, eu começo a me limitar, me travar e me distanciar das promessas que Deus tem para mim. Como eu falei, nos dois sentidos, nós paralisamos tanto na nossa vida aqui na terra quanto espiritual. Tanto no nosso trabalho, quanto no nosso estudo, quanto no nosso ministério. Eu vou parar. Não vou conseguir ir mais, eu vou parar. A promessa está aqui, você está aqui. Eu vou parar. Por que retroceder? Se Deus não nos deu o espírito de medo, mas sim de poder. E quando vem o poder, vem o quê? Vem a autoridade sobre as nossas vidas. É pela graça e misericórdia que eu estou aqui? Sim. Estava ali tremendo antes de subir aqui. Mas eu tenho uma promessa e eu preciso cumprir. Eu não quero fugir. Não quero retroceder. Mas eu quero caminhar todos os dias. E todos os dias eu quero aprender um pouco mais. Continuando. Como eu falei que nenhum de nós está isento de sentir medo.
mesmo sendo fiéis ao Senhor e buscando a sua presença, podemos passar por situações que sentiremos medo. Eu quero falar sobre um profeta do Senhor, que era temente a Ele, que buscava a sua face e que sentiu medo. Se você puder abrir sua Bíblia comigo, em 1 Reis. 1 Reis. Reis, capítulo 17. Reis, capítulo 17, no versículo 1. Vai nos dizer assim: Então Elias, profeta da cidade de Tesbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, o Deus a quem adoro e sirvo, não haverá orvalho nem chuva por diversos anos, enquanto eu não ordenar que chova. Até aqui, Elias profetiza a seca sobre Israel. Diz ao rei Acabe que durante muitos anos não vai chover sobre Israel. Comecei a estudar de volta essa história e comecei a ver que Acabe, os reis antigos antes dele, seu pai, não temia Deus. E quando Acabe assume o reinado, ele se torna pior do que o seu pai. E Deus usa o profeta Elias para dizer que não vai chover sobre Israel durante anos. E isso acontece. Elias era temente a Deus? Era. Buscava ao Senhor? Sim. Profetizou que haveria seca. Se você puder agora no capítulo 18, no versículo 1, vai dizer assim: Depois de um longo período, no 3º ano de seca, a palavra do Senhor veio a Elias: Vá apresentar-te ao rei Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra outra vez. E Elias foi apresentar-se a Acabe. Elias profetiza que haverá seca. E muitos anos tem seca. Deus manda Elias falar de novo: vai e fala com o rei Acabe, que eu vou mandar chuva. E nós vamos ver aqui que um homem que enfrenta 850 profetas pagãos sentiu medo. Se nós lermos toda a história, nós vamos ver que Elias desafia os profetas de Baal a clamar pelo Deus dele para queimar os holocaustos. E nada acontece. Eles ficam um dia todo clamando e nada acontece. Elias vem e é mais ousado. Abre uma valeta, joga em água. Joga em água. Diz que chegou a encher a valeta de água. Elias clama ao Senhor, e o fogo do céu vem e consome todo aquele holocausto. Se falassem para nós: vamos orar lá, Deus, desce fogo sobre essa água, talvez a nossa carne não ia acontecer nada. Mas se nós tivermos o Espírito Santo, Deus é poderoso para fazer, e infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos. Como eu falei do medo, os meus filhos doentes e orando, clamando todos os dias. Nossos pastores estão com Covid. A gente ficou até com medo que os meus filhos pudessem estar, porque estavam com a minha sogra na quarta-feira passada. Nós fizemos o teste hoje e deu negativo, graças a Deus. Mas, mesmo ele com tanta febre, isso não pode limitar eu de vir à casa do Senhor, de eu cumprir o meu chamado, que é levar a palavra.
Elias, cumpre o chamado do Senhor. Profetiza, Elias, que haverá seca. Ele profetizou. Desafiou os 850 profetas. Deus mandou fogo, consumiu o holocausto. E Elias vai e elimina todos os profetas. Agora, se você puder ir comigo, no capítulo 19, no versículo 1, até o versículo 10 de 1 Reis. Vai nos dizer assim, versículo 1. Quando Acabe contou a Jezabel o que ele tinha feito e que ele tinha matado todos os profetas de Baal à espada, ela mandou um mensageiro com este recado a Elias: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com eles. Versículo 3. Então Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi para Berseba, uma cidade de Judá, e deixou ali o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, e sentou-se debaixo de uma moita de zimbro. Ali orou, pedindo a sua morte. Já basta, Senhor, tira a minha vida. Tenho medo de morrer, tenho de morrer algum dia, e bem que pode ser agora, pois não sou melhor do que meus pais. Versículo 5. Então deitou-se debaixo da moita de zimbro e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse-lhe: levanta-se e coma. Elias olhou em redor e viu um pão que estava assando sobre as pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se outra vez. Versículo 7. O anjo do Senhor voltou depois e tocou novamente, dizendo: levanta-se e coma, porque você tem uma longa caminhada pela frente. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu força suficiente para viajar 40 dias e 40 noites, até chegar ao Monte Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho trabalhado duramente para o Senhor, Deus dos exércitos. Porém o povo de Israel não cumpriu a sua aliança com o Senhor, e derrubou os seus altares e matou todos os seus profetas. Sou o único que sobrou, e agora estão tentando matar-me também. Até aqui nós vemos que Elias teve ousadia, teve coragem, enfrentou os profetas de Baal, mas sentiu medo da rainha, da mulher, a Jezabel, a mulher de Acabe. Elias, pouco antes, profetiza, o fogo vem, consome os holocaustos, fala ao rei Acabe: vai embora antes que a chuva pegue você. Profetizou e a chuva veio. Como diz o seu servo, nós vemos uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele faz vala para Acabe ir para casa. Acabe chega na sua casa e conta para Jezabel. Jezabel fica irada e manda um recado a Elias. Elias era servo de Deus? Era, mas sentia medo, assim como eu, como você. Mas nessa noite, Deus quer tirar todo esse medo de dentro de nós. Tudo que nos trava, tudo que nos limita e que nos distanciam da promessa. O anjo do Senhor vem e fala com Elias o que está acontecendo, e ele começa a reclamar, falar: só tem eu, fiz tudo, e os outros fugiram, se prostraram. Só que se você ir comigo no versículo 18, Deus vem e dá um consolo a Elias. Versículo 18 vai dizer assim: e fique sabendo que conservei 7.000 homens de Israel, que nunca se curvaram diante de Baal, nem beijaram esse Deus. Elias reclamando, com medo,
E Deus tinha guardado o seu povo. Muitas vezes nós reclamamos por medo. E Deus está cuidando de cada detalhe de nossas vidas. Nós devemos se lembrar que assim como Deus falou com Elias, Ele fala para mim e para você, não abandonar, continuar firmes, não abandonar as promessas de Deus. Eu e você temos medos em muitas áreas de nossas vidas que precisam ser liberadas. E nessa noite, amados, a minha oração é que eu e você possamos sair daqui totalmente libertos do medo. Possamos sair daqui fortes e corajosos, como um profeta do Senhor, que era novo, que tinha uma responsabilidade muito grande, mas que confiou no Senhor. Josué, no capítulo 1, do versículo 6 em diante, vai dizer assim: seja forte e corajoso, você terá sucesso como líder do meu povo e vai conquistar a terra que prometi aos seus antepassados. Do versículo 9 ele vai dizer de volta: digo e repito, seja forte e corajoso, nada de desânimo e não fiquem com medo. Lembre-se bem, o Senhor, o seu Deus, estará com você, esteja onde estiver. Aonde eu e você estiver, Deus estará conosco. Não precisamos ter medo. Precisamos confiar naquilo que nos prometeu. Precisamos confiar nas promessas que Ele tem para mim e para você. Precisamos todos os dias levantar e se lembrar: Deus fala para nós sermos fortes e corajosos. Eu preciso enfrentar aquele problema no meu trabalho. Eu sou forte e corajoso porque Deus está comigo. Está difícil naquela parte do meu ministério, mas nós temos uma palavra: seja forte e seja corajoso. Se nós trazemos esses exemplos para a nossa realidade de hoje, dos últimos anos, o que nós passamos? Uma pandemia, uma política balançada, uma economia oscilando, vai, sobe, desce. Mas eu e você estamos aqui, fortes, firmes e corajosos. E por último agora, amados, ataque às escolas. Todos que têm filhos, minha esposa, nos primeiros dias não queria mandar mais os nossos filhos para a escola, com medo. Mas nós devemos crer naquele a quem nós servimos. É Ele que nos protege, é Ele que nos fortalece. Mas nós devemos vigiar, sim, em todo o tempo, mas não deixar o medo bloquear você. Mas se eu for para esse lugar, vou me machucar, mas eu vou. Não, amados, é nós vigiarmos em todo o tempo e ser fortes e corajosos, como Josué foi, como Elias foi. Teve medo? Teve, mas depois cumpriu o seu propósito. Eu coloquei aqui que tudo isso vem para nos travar e nos deixar escondidos e com medo de avançar, fora os medos pessoais de cada um, na saúde, na família, no trabalho. E como eu falei, amados, versículo de hoje: porquanto Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, quando nós se lembramos dessa promessa que Ele nos dá, não o espírito de medo, mas de poder, e através do poder vem a autoridade, e Ele nos dá autoridade para pisar sobre serpentes e sobre escorpiões, para nós clamarmos a Ele, e Ele nos ajudará em todas as áreas de nossas vidas. É tempo de nós se posicionarmos? É tempo de nós buscarmos mais a face?
Nós estamos debaixo de uma promessa esse ano, que é o ano da graça, do favor de Deus. Que eu e você devemos escolher se nós vamos ficar debaixo das mãos do Senhor ou vamos correr para outro lado. Eu escolhi ficar debaixo das mãos do Senhor, porque é o melhor lugar. Mesmo eu passando por aflições, tendo medo, é o melhor lugar para mim estar. É o melhor lugar para você estar. E que você saia daqui com a sua fé viva nessa noite. Que Deus não te deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E para nós estarmos encerrando, quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Lucas. Lucas, capítulo 10. No versículo 19. Diz assim: E eu lhes dei autoridade sobre as forças do inimigo, para pisar sobre serpentes e escorpiões. Nada fará mal a vocês. O amor de Deus tira todo o medo. Jesus Cristo tira todo o medo de dentro de nós. O poder de Jesus que tira todo o medo. Que Jesus passou naquela cruz, se entregou por mim e por você. Enquanto ele está orando, ele pede: Jesus, pede: Deus, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Entendo, amados, que Jesus estava com muito medo, ao mesmo tempo triste por estar sendo abandonado, mas cumpriu o seu propósito. Se entregou naquela cruz por mim e por você. E hoje Ele nos dá autoridade para mandar fora todo o medo. Nos dá autoridade para se posicionar e para continuar avançando. Se tem algo parado que você precisa cumprir, Deus nos lembra nessa noite para se posicionar. Ele nos dá autoridade, Ele nos dá o seu poder, nos dá o seu amor e nos dá o seu equilíbrio. Que você possa guardar isso em seu coração e saber que Deus tem o melhor para mim e para você. Para completar o meu testemunho, o meu maior medo era de estar aqui em cima. Cresci num lar cristão, meus pais são evangélicos da Igreja Deus e Amor, sempre escutando aquela promessa: oh, seu filho é escolhido, vai levar a palavra. E eu olhava aquelas pessoas pregando e eu tinha o maior medo de estar aqui em cima, amados. Estou dizendo que hoje é tranquilo eu estar aqui, porque eu tremo, mas eu confio em Deus. Mas o meu maior medo era de estar aqui e falar coisas que poderiam ser da minha carne. Mas eu aprendi que o poder de Jesus tira todo medo. No encontro que eu fui, eu deixei tudo aquilo que estava me travando. Medo de falar com as pessoas, de enfrentar os problemas. A gente tem um ditado com a minha esposa: vai empurrando com a barriga, né? Não resolve. Tem medo de enfrentar, de tomar as decisões. Mas eu quero te dizer que depois desse encontro, que foi um divisor de águas, como o irmão Neves sempre falou desde o primeiro dia para mim, é um divisor de águas. E eu não acreditava muito, mas só estando lá, só você passando, você vai entender e compreender
A gente fala, não há palavra para explicar, mas quando você participa daquele encontro, é um divisor de águas. A nossa mente abre, se tornamos ainda mais sensíveis para ouvir a voz de Deus. Quero convidar você a se colocar de pé. Quero convidar você a fechar os seus olhos nessa hora. Que você possa estar fazendo uma alta reflexão. Em qual área de sua vida que você está tendo medo, que está te travando, que está te limitando, que não está te deixando alcançar as promessas. Nessa noite nós somos lembrados que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de autoridade. Que você possa lançar aos pés de Jesus nessa hora todo medo. Possa lançar aos pés de Jesus nessa hora toda qualquer ansiedade, toda qualquer preocupação. Talvez é o medo de alguma enfermidade, que nós possamos lançar aos pés de Jesus. Talvez é no seu trabalho, na sua escola, no seu ministério, que nós possamos lançar aos pés de Jesus. Saber que Ele tira todo o medo. Que assim como Timóteo foi aconselhado, discipulado pelo Paulo, seu pai na fé, assim nós somos nessa noite lembrados que Jesus não nos deu espírito de medo, mas que eu e você somos como Josué, fortes e corajosos em Jesus. Que Deus nos deu autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Que Deus nos deu autoridade para lançar fora todo medo. Mas em certas áreas, eu e você precisamos se posicionar. Eu estou aqui hoje, amados, pela misericórdia do Senhor sobre esse altar. Mas eu digo que da primeira vez até aqui, Deus está me tirando todo o medo. Não estou dizendo que hoje é mais fácil, porque cada dia que eu subo aqui, eu peço pela graça e pela misericórdia do Senhor. Mas eu quero te dizer que é tão bom você servir ao Senhor de todo o seu coração. Que é tão bom você cumprir aquilo que Ele tem para você. Não precisa ser aqui no altar. Talvez lá dentro do seu trabalho, Deus está mandando dizer para você: seja luz. Na sua casa, você ser um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Deus tira todo medo de dentro de nós nessa noite e nos dá autoridade. Nós estamos iniciando esse mês de maio e até dezembro. Deus quer que eu e você possamos alcançar as promessas que Ele tem para nós esse ano. Não vamos deixar nada nos limitar, não vamos deixar nada nos travar, mas vamos confiar naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu e você temos pedido, pensado ou imaginado. Pai, é no nome de Jesus que nós colocamos tudo diante da Sua presença, que nós lançamos tudo diante do Senhor, todos os nossos medos, todas as nossas preocupações, Pai, nós colocamos diante do Senhor, porque sabemos que mesmo buscando a Sua face, nós sentimos medo, mas o Senhor nos lembra nessa noite, que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de temor, de poder e de autoridade. Jesus, que eu e os meus irmãos possamos sair daqui realmente tocados e ungidos pela Sua presença e pela Sua palavra. Que cada um de nós possa sair daqui realmente, Jesus, com a fé viva, sabendo que o Senhor é poderoso, sabendo que o Senhor está do nosso lado, sabendo que o Senhor nos sustenta com a Sua destra fiel. Jesus, que possamos sair daqui realmente tocados e ungidos pela Sua presença e saber que no Senhor
no Senhor nós somos mais do que vencedores, que em Ti, Pai, nós podemos todas as coisas, que é tempo de nós se posicionarmos, que é tempo de nós buscarmos ainda mais a Sua face, que não precisamos ter medo, mas confiar no Senhor em todo o tempo, se lembrar das promessas que o Senhor tem para nós, como diz o salmista, que o Senhor é o nosso pastor e nada terei falta, nada me faltará. Que eu e você possamos se lembrar todos os dias das promessas do Senhor para as nossas vidas. Que eu e você possamos sair daqui dessa noite renovados, sabendo que durante todo esse mês o Senhor nos dará autoridade, o Senhor nos dará equilíbrio, mas eu e você precisamos se posicionar, que durante todo esse ano o Senhor estará conosco e vamos conquistar as promessas que Ele tem para nós esse ano. Não vamos paralisar, mas vamos avançar, porque o Senhor a quem nós servimos é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Que eu e você possamos buscar a Sua face todos os dias e se lembrar que Ele te dá nessa noite espírito de poder e de autoridade, que eu e você temos o Espírito Santo dentro de nós e não precisamos ter medo, mas confiar no Senhor. E se vir o medo amanhã, você vai se lembrar, mas Deus me deu autoridade para mandar o medo fora. Deus diz para mim ser forte e ser corajoso, para mim enfrentar os problemas, porque Ele está comigo em todo o tempo. Nós te bendizemos, Pai, e nós te agradecemos. Jesus, eu entro em concordância com a oração de cada um dos meus irmãos, Pai, porque Tua palavra diz que o que ligares aqui na terra será ligado aí no céu. Jesus, e nós pedimos que todo medo desapareça do nosso meio, da nossa família, que toda enfermidade, Jesus, desapareça do meio das nossas famílias, da nossa casa, do nosso lar. Jesus, aqueles que não puderam estar aqui por estar enfermos, os nossos pastores que não puderam estar aqui nessa noite, Jesus, nós intercedemos por eles e declaramos a cura sobre cada um deles, Pai. Declaramos a cura sobre qualquer enfermidade que está nesse lugar, porque o Senhor nos deu poder e autoridade, e nós falamos com fé, crendo no Senhor, porque o Senhor é poderoso para nos salvar, para nos curar. Jesus, nós bendizemos o Teu nome e nós Te glorificamos, Pai, em nome de Jesus. Amém.